Diz assim a palavra do Senhor: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A palavra de Deus está recheada de palavras, Deus se dirigindo a homens, desde o Antigo Testamento. Deus tem se dirigido aos homens: seja forte, seja corajoso, não temas. Deus incumbiu uma responsabilidade muito grande aos homens, Nós somos sacerdotes da nossa família, nós somos o cabeça, nós somos provedor, nós somos sustentador. Sobre os nossos ombros está a responsabilidade, não apenas no tocante à questão material, mas em todas as questões. Então, Deus tem uma palavra para você: seja forte, seja corajoso. E nessa tarde, eu tenho uma palavra para você. Deus tem uma palavra ao seu coração. O Sidney vai jogar aqui Eu quero falar com você de algo que também, de uma certa forma, requer coragem, Nós estamos vivendo um tempo aí, homens, podeis sentar? Os homens estão vivendo aí num tempo, A gente brinca com essas questões, a gente tira sarro, a gente, muitas vezes, o homem, ele é machista, ele é preconceituoso, mas é um tema que requer também coragem, que você seja um homem forte e corajoso, para cuidar de você mesmo, porque nós vamos falar um pouco disso aqui. Novembro Azul, nós estamos entrando no mês de novembro. Hoje viria aqui o Dr. Mateus falar sobre isso com a gente, mas ele não pôde estar aqui, então eu hoje tenho internet, muito fácil, não precisa ser médico para falar de algo assim, Então, mas é algo muito importante que eu quero falar para você, Homens fortes em tempos difíceis. Os dias atuais se mostram tempos difíceis, mas Deus, Ele nos deu aqui uma palavra de encorajamento: ser forte, ser corajoso, não temas, eu estou contigo. Então Deus, Ele está conosco. Então Josué está falando, Deus está falando a Josué aqui para ele ser forte, e essa mesma promessa, ela se estende a mim e a você. Seja forte aí na sua luta pessoal, com a sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, Deus está falando isso, e Ele está conosco. E o Novembro Azul, por que Novembro Azul? Porque novembro é o mês de conscientização sobre a saúde do homem. Essa campanha ela começou em 2011, O Instituto Nacional de Câncer começou com essa campanha no ano de 2011, pelo motivo de muitos homens estarem sendo diagnosticados com câncer de próstata, e muitas vezes tardiamente, não tendo mais tempo de um tratamento, e muitos deles com um índice muito alto, indo a óbito. Então o Instituto Nacional de Câncer iniciou essa campanha Novembro Azul. Então todo mês de novembro tem essa campanha, uma campanha de conscientização, de despertamento, para que os homens procurem fazer um exame preventivo. Então o objetivo é alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer de próstata, mais frequentemente entre os homens brasileiros, é o câncer que mais mata, é o câncer que mais atinge homens depois do câncer de pele. E conforme dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata, com cerca de 15 mil mortes no ano, em decorrência dessa doença no Brasil. E o movimento Novembro Azul, ele vem para conscientizar ainda mais a população masculina sobre a necessidade de cuidar da saúde. E entre os cuidados básicos que todo homem precisa ter com a saúde, existem testes, existem exames que precisam ser realizados com frequência. E aí entra aquela questão do preconceito, do machismo. Aí eu não vou marcar uma consulta com um urologista. Aí começam as piadinhas, as brincadeiras.
mas o negócio é sério. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele é um câncer conhecido como câncer silencioso. Ele não tem sintomas como os outros demais tipos de câncer. Quando ele é diagnosticado, muitas vezes já é tarde, não existe mais um tratamento e o final é óbvio. Ou então, existe um tratamento, mas que deixa muita sequela, como o homem que passa por um tratamento profundo, que depois ou tem que retirar a próstata, não vai ter mais ereção, vai ter incontinência urinária, vai ter muitos problemas. A vida dele nunca mais vai ser uma vida de um homem normal. Então está aí a importância da gente deixar o preconceito de lado, deixar o machismo de lado e fazer exames periódicos, principalmente homens acima dos 45 anos, que têm histórico de família, e acima de 50 anos, aqueles que não têm histórico de família. O que é histórico de família? Aqueles que têm familiares, né? Pai, tios que tiveram câncer de próstata, muitas vezes são causas hereditárias. Aí você precisa tomar um pouco mais de cuidado. Com 45 anos, você precisa estar visitando um urologista para fazer um exame preventivo. E acima dos 50 anos, porque é uma idade onde mais naturalmente os homens são atingidos por essa questão do câncer de próstata. Uma das questões também do câncer de próstata é a obesidade exagerada. Então, a gente como homem faz parte também de um tratamento preventivo, a gente fazer exercícios físicos, manter a forma, né? Para que a gente não caia aí numa questão dessa. Então, o câncer de próstata, quando identificado em fase inicial, ele tem alto índice de cura, né? Fazer um check-up regular é a melhor forma de prevenir a doença e evitar o tratamento doloroso e debilitante no estágio da doença avançada. O câncer de próstata, como eu disse para vocês, ele é conhecido como um câncer silencioso. Você não vai sentir nenhum sintoma. Quando você chegar a sentir algum sintoma, já não tem mais jeito, é tarde demais. Então nós precisamos buscar aí uma orientação médica, né? Fazer um exame, fazer um teste lá, para que a gente não caia nisso, né? De ter o câncer aí e depois sofrer tantas consequências terríveis para nós homens. Quem conhece pessoas que já passaram por isso, né? Eu conheço pessoas que passaram e hoje a vida dele não é mais normal. O cara não tem mais ereção, o cara tem incontinência urinária. De repente o cara, quando vê, ele está urinando nas calças, porque não tem mais um controle, né? E a vida dele nunca mais será normal. Então, em vista de tudo isso, será que não é melhor você deixar o preconceito de lado, o machismo de lado, ir lá no seu urologista, fazer um exame lá, né? As mulheres, elas não fazem, vão lá no consultório médico e fazem exames lá, tudo bem, é algo que muitas vezes constrange, mas é algo necessário para que o mal maior não nos alcance, não nos atinja e acabe com a nossa vida, principalmente a normalidade da nossa vida de homem. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens e é a causa de morte. 28% da população masculina no Brasil, 28% da população masculina no Brasil. Um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Os pacientes que não vão a óbito pelo câncer, dependendo da gravidade, desenvolvem muitas sequelas graves pelo tratamento, como disfunção erétil, incontinência urinária, cistite aguda por conta da quimioterapia. Então nós precisamos romper com a cultura preconceituosa machista e cuidar mais de nós, afinal nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar desse templo. Pastor Raul, que ministra lá no CRO a gente fala muito sobre mordomia, e a mordomia cristã que Deus ensina para nós é mordomia em todos os sentidos. Eu sou mordomo da minha esposa, eu sou mordomo dos meus filhos, eu sou mordomo do meu tempo, eu sou mordomo do meu corpo. Então eu tenho que cuidar bem do meu corpo.
Afinal de contas, ele é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que estar bem. Eu gosto muito de um texto de 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, Paulo dizendo ao jovem Timóteo: tem cuidado de ti e da sã doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É claro que se você olhar para esse versículo, ele vai estar num outro contexto. Paulo vai estar falando para Timóteo: ó, cuida de você, do seu testemunho, de como você tem andado, de como você tem caminhado em relação à palavra de Deus, para que você possa também cuidar de outros, que você fazendo isso, você vai salvar a sua alma e também a alma de outros. Mas se você colocar em um outro contexto aqui, trazendo para cá, para essa questão de enfermidade, Paulo também poderia usar isso: cuida de você, você tem que estar bem, você tem que estar com saúde, porque se você não tiver saúde, como que você vai cuidar das pessoas que Deus confiou você para você cuidar? Nós vemos aí o nosso pastor, que não é o caso aqui de um câncer, mas as enfermidades que ele tem impede ele de estar plenamente fazendo aquilo que ele mais ama, que é cuidar de gente, que é cuidar de ovelha. Então nós precisamos cuidar de nós. Paulo está falando assim: ó, tem cuidado de ti mesmo, cuida de você, depois da sã doutrina, cuida de você para você poder exercer o seu ministério, o seu chamado, o seu sacerdócio de maneira plena. Então nós precisamos cuidar de nós. Então essa palavra é uma palavra breve que eu tenho para você nessa tarde, ainda mais que eu não sou médico, mas peguei aqui algumas informações no Dr. Google lá, e ele fala disso, que nós precisamos ter cuidado. O câncer de próstata, ele não dá sinal, ele não acende, sabe? O alarme lá, como os outros cânceres, que dá febre, dá dor, dá tudo, não dá nada. Quando você for descobrir, pode ser tarde. Pode ser tarde e você pode experimentar muitas coisas terríveis, Imagine você, misericórdia, uma pessoa que contrai um câncer de próstata, precisa retirar a próstata, ele nunca mais vai ser homem na vida dele, E tem pessoas passando por essa situação ainda novo, com 50 anos, 51, 52, já vivendo nessa situação. Não tem mais, você não vai ter mais vida sexual. E quem diz isso são os médicos, não é? Eu não sou médico, mas se você ver, se você consultar um urologista e perguntar para ele, ele vai te falar isso. Fora as outros incômodos, incontinência urinária, você vai urinar sem sentir, sem saber. Então imagine que situação terrível. Então não é melhor você deixar o preconceito de lado, o machismo de lado, ir lá no seu urologista, sem ninguém saber, é claro, Porque você sabe que a gente tem nossos amigos, nós somos cristãos, mas as pessoas brincam, as pessoas fazem piada, as pessoas tiram sarro, fazem bullying, mas nós precisamos romper com isso, amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha consciência, que você tenha coragem de enfrentar isso, sabe? As mulheres vão lá, elas enfrentam os exames que elas têm que fazer, elas fazem tantos exames que para elas são vexatórios, são exames que constrangem, e para o homem também não é diferente, mas é algo necessário, amém?